Na segunda reportagem da série Porto da Desilusão, uma testemunha bomba revela um esquema de loteamento das obras do Porto do Açu em São João da Barra, lá no interior do estado. Empresas ligadas a políticos do PMDB teriam sido beneficiadas por verbas do BNDES em troca de facilitação nas licenças ambientais. Gravações telefônicas também reforçam a suspeita de que houve pagamento de propina dentro do porto. A reportagem é de Humberto Nascimento, Fabiano Martinez e Liz Miranda. Rodou. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra propicia a estação e fecundar o chão. Veio 10 bilhões do BNDES para cá. Será que gastou esse dinheiro todo no porto? Tem muita da raça de homem ladrão e tem que ir para dentro do xadrez. Muito antes do movimento de carga e descarga, o navio da corrupção já estava atracado no Porto do Açu, em São João da Barra, região norte do estado do Rio. Um escândalo que envolve dezenas de empresários e políticos. O alvo eram os quase 10 bilhões de reais financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Parte dos recursos públicos teria sido desviada numa série de atividades fraudulentas. Este homem é a testemunha-chave do esquema de contratação de empresas para beneficiar políticos da região. Foi tudo uma ação entre amigos. Com certeza. Se você chegar com a sua empresa lá, você não consegue. Tem um monopólio e só entra quem é indicado por um prefeito, um governador. É tudo desse jeito. Todas, segundo ele, constam como fornecedoras do porto, atuando em áreas como segurança, construção civil, aluguel de carros e até hotelaria. Ele era o encarregado de transporte e logística do Porto do Açu. Tinha empresas de políticos da região que prestavam serviço na locação de equipamento. E, na verdade, o equipamento não trabalhava, ficava parado e botava lá como ele trabalhou. Tinha uma pessoa de São João da Barra, que era um político muito forte. Nós tivemos que sair para ele entrar com a empresa dele, só que a empresa dele não trabalhava, só ficava ali de fachada para receber. Que político é esse? É uma pessoa que foi presidente da Câmara na época, que comandava isso daí, um irmão dele. As pessoas citadas pela testemunha são Aloísio Siqueira, atual presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, e o irmão dele, Guilherme Siqueira, dono da Marpen, empresa que prestou serviços para a LLX e para a Prumo Logística, além de colecionar contratos com a prefeitura da cidade. Qual é a contrapartida que o político dá para ter um negócio desse tipo? Foi na época da liberação de licenças ambientais, só aqui no estado do Rio e na cidade de São João da Barra, as licenças ambientais saíam de um dia para o outro, processos era a mesma coisa, dá uma decisão de um dia para o outro. É a troca de favores. Eu quero destacar o papel da prefeita Carla Machado, presidenta. Mulher como a senhora, guerreira. Nós fomos fazer um roadshow uma vez na China, um grupo de empresários da Firjan, o governo do estado, Ike Batista entre os empresários. Estava lá a nossa querida Carla Machado. Depois fomos a Singapura e ela vendendo São João da Barra de maneira muito atrevida para o mundo inteiro. A fiscalização de parte das obras, do transporte de pedras e de pagamentos a empresas ligadas a políticos no Porto do Açu era feita pela Concremate Engenharia, a mesma empresa que foi responsável pela construção dessa ciclovia aqui na zona sul do Rio, que desabou no ano passado, matando 2 pessoas. A Concremate foi uma das maiores doadoras da campanha do governador Luiz Fernando Pezão. Outra irregularidade apontada é a pedreira Sapucaia, localizada na fazenda Serrinha, às margens do rio Muriaé. A pedreira foi comprada pela Prumo Logística.
atual proprietária do Porto do Açu, com dinheiro financiado do BNDES a juros subsidiados pelo governo. Em valores corrigidos, a pedreira custou cerca de 40 milhões de reais. Segundo a denúncia, a prospecção feita pela Prumo só teria encontrado barro, mas para justificar o empréstimo, a Prumo teria apresentado amostras de pedras extraídas de outra pedreira. Uma pedreira de barro que não existe, não tem, foi feita uma fraude, tirou as amostras de uma pedreira que tem um grande volume e botou aquelas análises sendo daquela área. Fui eu que fiz essas análises. Foi mandado para fazer estudo fora e fizeram a falcatrua para comprar essa área. Gravações telefônicas obtidas pelo SBT comprovam que algumas transações dentro do porto passavam por acertos. Eu não podia nem descontar, entendeu? E eu vi pagando até chegando dinheiro até para pagar engenheiro aqui. Entendeu? Foi um problema danado isso aqui. Será que ele pagou gente aqui no porto? Será não? Eu vi. Quem viu fui eu. Não é será não. 3 milhões escritos na frente do envelope. Numa das conversas, o empresário que ficou sem receber dinheiro da LLX fala com uma advogada com conexões com Ike Batista e com os administradores do porto. Eu vou ligar pro Ike e saber quem é que eu posso direcionar isso. Você tem acesso lá no Ike? Eu tenho acesso ao Ike Batista. Trabalhei para ele 12 anos e continuo ainda fazendo negócio com ele. Tem que se ver a parte do governo que aceitou também tudo que fez, tudo que foi apoiado aí dentro, do governo federal até o municipal. O MP teria que ser o primeiro a investigar isso aí, a ter conversado melhor. E o MP, na nossa opinião, se omitiu. Moradores e ambientalistas também criticam o papel de grande parte da imprensa brasileira, que minimizou as denúncias sobre o porto e ajudou a blindar a imagem de Ike Batista. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. A mídia em geral contribuiu para que ele se tornasse o maior vendedor de ventos do planeta. E agora, inclusive, parte da mídia não faz o que deveria estar fazendo, que é apurar as consequências objetivas do que aconteceu nas tratativas privadas entre os governantes e o Ike Batista, entre mesmo a Justiça e o Ike Batista, porque também o Ike não ficou só no Executivo, né? Ele chegou no Legislativo e chegou no Judiciário. O que nós constatamos lá era uma violência particular, oficializada pelo Estado, porque o Estado é que promovia as desapropriações, promovia no Judiciário. Toda essa privatização do interesse público que começa agora, diante desses escândalos todos, a aparecer, graças à atuação do Ministério Público Federal, né, é bom que se levante, porque o Estado está em situação pré-falimentar. E tudo isso tem uma história e tem uma motivação. Simbora! O Ministério Público do Estado, que foi citado na reportagem por omissão, disse em nota que propôs 3 ações judiciais e instaurou diversos inquéritos civis para apurar eventuais danos ambientais. Quanto às desapropriações, o Ministério Público informa que todos os procedimentos nesse sentido estão com o poder
judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda não se manifestou. O governador Luiz Fernando Pezão também não se manifestou. A assessoria da Prefeitura de São João da Barra informou que a prefeita Carla Machado, do PMDB, estava em agenda externa e não foi encontrada. O presidente da Câmara Municipal em São João da Barra nega qualquer tipo de interferência política ou indicações nas obras do Porto do Açu. A Concremate disse em nota que a sua atuação no Porto do Açu sempre foi e continua sendo regida por contrato privado de serviços de apoio de engenharia, conquistado via de processo de concorrência rigoroso e competitivo. A Concremate informa ainda que nunca teve nenhum tipo de participação em tratativas junto ao BNDES em questões relacionadas ao Porto do Açu. Em relação às doações para o governador Luiz Fernando Pezão, a empresa disse que elas seguiram rigorosamente as normas da legislação eleitoral vigente e foram devidamente declaradas à Justiça Eleitoral. A Prumo Logística, até o momento, não enviou nota para a redação do SBT Rio em relação aos presidiários. Em relação aos presidiários Sérgio Cabral e Ike Batista, a reportagem do SBT Rio está desde ontem tentando um contato com o advogado deles, mas até o momento ainda não obteve resposta. O que chama atenção, eu sei que a reportagem é grande, complexa, mas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, qual é o interesse de um empresário deixar de contratar uma empresa que deve prestar serviço de carregar, levar, trabalhar para ele, pagando ele pelo serviço, a contratar uma empresa pagando sem que ela faça nada dentro da sua propriedade particular? Tem que ter algum interesse. Ninguém prefere carregosa, contratar o carregosa que vai, como se fosse meu motorista, vamos supor, ninguém prefere contratar o carregosa que vai me dirigir para mim a contratar alguém, o Capitão América, que não vai sair da casa dele. Algum interesse tinha. Isso já é alvo de investigação. Exatamente, Isabel. Primeiro, parabéns a Humberto, o Fabiano, pela essa série aí que está excepcional, tem que mostrar mesmo para a população. Agora, Isabel, isso é o custo da corrupção, isso daí é em todos os setores do Brasil, é assim que funciona. É a obra superfaturada, é o buraco na rodovia que custa milhões de reais para você botar uma areia lá em cima, aí precisa de muito mais areia, que eles compram muito mais areia do que precisa. É isso, a corrupção do Brasil é essa. E é aí que vai o dinheiro público, e aí vão falar para você que é crise, isso daí que teve má gestão do prefeito anterior, bulhufa. O que acontece é que o dinheiro escoa, mas escoa para o bolso certo, para o país do conchavo. A gente estava aqui, a gente ri para não chorar, mas o Cabral, ele faz menção e agradece ali, fulano de tal, tá na cadeia, fulano de tal, tá na cadeia, fulano de tal. Você falou do ADA, é ADC, Amigos do Cabral, é isso que vai se transformar, né? Não. Ué, se eles podem zombar da gente, né, com o nosso dinheiro, a gente tem direito, pelo menos, no mínimo, de abrir a boca, pelo amor de Deus. 12h44.